No mês em que a Petrobras completa 67 anos, o professor de Direito Econômico e Economia Política da Universidade de São Paulo, Gilberto Bercovitch, traça para o EPET TV um histórico da bem-sucedida relação de parceria entre a Petrobras e o desenvolvimento do Brasil, um investimento do povo brasileiro, como mostram os estatutos da empresa. Apesar da conjuntura dramaticamente adversa, com o desmonte acelerado das estatais, Bercovitch entende que, cedo ou tarde, os valores civilizatórios costurados ainda no período Vargas devem se impor, fazendo com que empresas e recursos estratégicos do país possam ser resgatados para o proveito dos brasileiros. Seu nome figura entre os coordenadores do livro Utopias para Reconstruir o Brasil, que terá prefácio do ex-ministro Celso Amorim e reúne artigos de vários autores. Quais as utopias destacadas no livro? Bom, esse livro está sendo organizado pelo professor João Sixu, do Instituto de Economia da UFRJ, pelo professor Renan Aguiar, da Federal Fluminense, da Faculdade de Direito, e por mim, pela USP. E a ideia do livro, ele se chama Utopias para Reconstruir o Brasil, foi juntar vários autores, várias pessoas das mais variadas formações e posições, né, para discutir o que vai ser, o que poderia ser o Brasil pós-pandemia, né? Muita gente está falando da pandemia, mas ninguém está discutindo o pós-pandemia, o que vai ser. E a ideia é um pouco pensar isso. Então teve de tudo. Teve quem falou da pandemia, teve quem falou de questão de saúde, teve quem falou da questão, por exemplo, de questões de finanças públicas, do Banco Central, o papel do Banco Central, do papel do orçamento, teve gente que falou de planejamento regional, teve gente que falou de industrialização, reindustrialização, né? O Felipe Coutinho, nosso amigo, falou sobre a questão, obviamente, da Petrobras, né? Do controle sobre os recursos estratégicos. Teve o Samuel Pinheiro Guimarães falando da posição do Brasil no mundo. O prefácio, inclusive, desse livro é do ministro Celso Amorim, né, discutindo a questão da utopia, uma utopia por um país melhor, né, o papel do Brasil. Então, foi nesse sentido, mais um livro para a gente pensar um pouco, né, o futuro do país. É um livro que tem várias abordagens, então acho que pode agradar a vários públicos. Estamos assistindo à entrega de ativos estratégicos da Petrobras de maneira acelerada e com o Congresso dispensado de opinar. Como avalia este cenário? Bom, tem vários pontos aí. Em primeiro lugar, a questão do desmonte da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras vem sendo desmontada desde o final, desde 2016, né, do governo Temer, né, depois do golpe de 2016, quando Pedro Parente assume a presidência, uma política de venda de ativos, que na verdade é uma forma de privatizar a Petrobras sem que as pessoas percebam. Então você vende um campo, você vende uma empresa, você vende uma subsidiária, né? Vai vendendo pedaços da empresa e vai fazendo isso de maneira que as pessoas não percebam, né? E a empresa vai perdendo sua importância. Isso tem vários problemas, né? Em primeiro lugar, a própria lógica da estrutura da Petrobras. A Petrobras é uma empresa integrada de petróleo. Isso significa, aliás, não só isso, não é uma característica só da Petrobras. Todas as grandes empresas petrolíferas mundiais hoje são assim, são empresas integradas, ou seja, elas atuam em vários setores da cadeia produtiva, né? Como se fala, do poço ao posto, né? E a Petrobras nem atuava mais, porque até pelas características da Petrobras e da importância da Petrobras no Brasil, ela também atuava em áreas fora da cadeia do petróleo, até de geração de energia, biocombustíveis, né, fertilizantes, né, que não estão diretamente na cadeia tradicional do petróleo, né, gás e assim por diante. Então, a Petrobras tem vários setores. E aí o que acontece? Você, ao fazer isso,
Vamos primeiro falar como se fosse uma empresa comum. Né? Vamos fazer de conta que a Petrobras é uma empresa qualquer. Você vender ativos de uma empresa integrada, você está agindo não só contra a empresa, ou a importância da empresa, o tamanho da empresa, você está agindo contra o interesse dos acionistas. O acionista que acha que vender ativo da Petrobras é bom é um idiota. Não tem outra palavra para dizer. É um sujeito que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Porque é óbvio que quando a Petrobras anuncia que vai vender o ativo X ou o ativo Y, a ação sobe na bolsa naquele dia, né, na especulação. Mas isso é o ganho de momento. No médio e no longo prazo, a empresa está sendo diminuída. Ela está perdendo importância, perdendo bens, perdendo ativos. Então, no médio e no longo prazo, a empresa está perdendo valor. Aí ela vai deixar de atuar em vários setores, né, em que antes ela atuava e que era uma das características inatas da própria estrutura dela. Então, se a gente parar para pensar na lógica microeconômica, é uma besteira vender ativos. Né? O acionista minoritário que acha que isso é bom realmente não entende nada de economia, nem de empresa, nem de mercado, nem de nada. Isso é um ponto. Agora, um ponto específico. Não bastasse isso, a Petrobras não é uma empresa qualquer. A Petrobras é uma empresa estatal. As pessoas esquecem disso. A Petrobras não é uma companhia como outra qualquer. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ela é um órgão do Ministério das Minas e Energia. Ela foi criada pelo Estado brasileiro por lei em 1953 para desenvolver a política brasileira de petróleo. Ela tem uma missão legal. Ela tem que cumprir uma série de objetivos que são não só o seu objeto social que está registrado na junta comercial, mas ela tem que cumprir também o que está previsto na lei que regulamenta a política nacional de petróleo. Então, a Petrobras tem uma série de atuações vinculadas à lei. Ela é um órgão do Estado. Né? O acionista, o fato de alterações em bolsa é simplesmente uma estratégia de mercado que a administração da empresa achou conveniente e que eu, particularmente, acho que não é. Mas, enfim, que nos anos 70 acharam que era conveniente a Petrobras abrir ações em bolsa. Mas qualquer um que compre uma ação da Petrobras, que compre várias ações da Petrobras, que se torne até uma porcentagem considerável de ações da Petrobras, sabe que ele está comprando ações de uma empresa estatal, que ele jamais vai ter o controle dessa empresa. Por que o investidor privado compra ações da Petrobras? Por vários motivos. Primeiro, a Petrobras não vai quebrar. A Petrobras não vai à falência. Segundo, então ela é um investimento seguro. Segundo, a Petrobras é monopolista, então ela tem o lucro do monopolista. Então, nada mais, você, na verdade, está indo de carona ganhando o lucro do monopolista. É um investimento tão seguro que quem faz, por exemplo, fundos de pensão. Fundos de pensão tem toda uma série de regras de investimento, não pode investir em qualquer coisa. E fundos de pensão geralmente compram ações de empresas estatais. Por quê? Porque são investimentos seguros. Não é um investimento especulativo. Não é um investimento de uma empresa que amanhã, por uma má gestão qualquer, ou por um golpe de mercado, ela quebrou e deixou todo mundo na mão. Não é o caso da Petrobras. E mais do que isso, a Petrobras, os recursos da Petrobras são recursos públicos. Sempre vieram do... Mas hoje que a Petrobras tem a sua autonomia financeira, mas a Petrobras foi construída a partir do dinheiro público, a partir dos recursos públicos, a partir do orçamento público. O que a Petrobras tem é público, é de todos nós, é do povo brasileiro. Acionista da Petrobras somos nós. Não são os que têm ação que ficam brincando com ela em bolsa. Então, a Petrobras não pode agir para agradar, para ficar pagando dividendo para especulador e deixar de cumprir a sua missão legal e constitucional, que é atuar na política de petróleo, na política de abastecimento de combustível, na segurança energética do país. Qual o objetivo da atual política de desmonte da empresa? E você fazer essa política de desmonte, você está destruindo, né, as possibilidades da Petrobras a cumprir o seu próprio objeto, né, seu próprio objeto social, seu próprio objeto, a sua missão funcional, a sua missão legal.
E tem um terceiro fato aí nessa questão do desmonte, que é particularmente a questão do gás e das refinarias, né? Tanto a questão das refinarias quanto do gás, na verdade, foi um jogo combinado, foi um jogo de cena, mas formalmente a Petrobras está abrindo mão dos seus ativos no setor de gás, no setor do refino, após uma avaliação do CAD, do órgão de defesa da concorrência. Isso é um crime, não há outra palavra. O CAD violou a lei e a Constituição. O CAD não tem competência para avaliar a atuação da Petrobras no setor do refino e no setor do gás. São monopólios constitucionais. O artigo 177 da Constituição é muito claro. Todos os setores do petróleo, à exceção da distribuição, da cadeia de petróleo, à exceção da distribuição, são monopólio da União. Está lá. A emenda do Fernando Henrique, a emenda 9 de 95, o que ela fez? Ela abriu a possibilidade, no parágrafo 1º desse artigo, criou um parágrafo 1º, dizendo que essas atividades, todas as atividades lá do petróleo, transporte, refino, importação, exportação, gás, etc., eles podem ser prestados diretamente pela União, que faz por meio da Petrobras, ou por meio de concessão. É isso, a União pode conceder, ela não é obrigada, número 1. Número 2, continua sendo monopólio da União. E se nós formos ler, está na Constituição, artigo 177. Depois a Lei do Petróleo de 97, que é a Lei do Fernando Henrique, também está lá. Constitui monopólio da União, todas aquelas atividades. Repete a Constituição. Mas há espaço para o setor privado, inclusive no segmento das refinarias, que a empresa se apressa em vender. Refino é monopólio da União. O que acontece antes só a Petrobras podia explorar. A lei permite que possam haver outras pessoas, outras empresas, enfim, que possam explorar, desde que por meio de autorização, permissão, enfim, lá, ou concessão da União. No período que foi feita a lei, 97, até hoje, 2020, quantas empresas se credenciaram para atuar no setor de refino no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Não era proibido. Elas podiam muito bem ir lá na Agência Nacional de Petróleo, solicitar, e a agência examinava lá pelos seus critérios se podia abrir, não podia abrir refinaria ou não, onde ia ser, como ia ser, enfim. Tinha lá as regras próprias técnicas aí de como montar o negócio. Ninguém fez isso. Aí vem o CAD, aí o governo, para se livrar, para vender a Petrobras por baixo do pano, né, porque o Supremo, numa decisão esdrúxula, o Supremo diz o que está certo, o que está na Constituição, que para vender uma estatal tem que ter autorização legislativa, tem que ter o Congresso, tem que aprovar, e aí aí vai dar um jeitinho, né? Abre um jeitinho, abre uma porta lateral, não, mas pode vender subsidiária sem autorização. Qualquer pessoa do mundo que tem noções mínimas de direito comercial societário sabe que isso é uma fraude. Porque a subsidiária é uma decisão administrativa. Então, o Conselho de Administração cria subsidiários. E tanto é uma fraude, porque permite que se venda sem licitação, ou seja, violando de novo a Constituição e a lei do Plano Nacional de Desestatização, a lei das estatais, toda a legislação. Quer dizer, eles abriram uma brecha, vocês podem vender tudo e deixar só a casca. Então vamos deixar só o prédio ali lá do Rio de Janeiro, né, da Avenida Presidente Vargas, que vai ser a Petrobras, e o resto vão vender. Só que isso tem vários problemas. Primeiro, o CAD não podia ter dado essa decisão, porque o CAD não pode atuar no monopólio estatal. O CAD existe para atuar contra o monopólio privado. Petróleo, refino, gás, é monopólio estatal. O CAD não tem competência. Então o CAD cometeu um crime, ele violou a Constituição, violou a lei, tanto a lei de defesa da concorrência quanto a lei do petróleo, não tem competência. É um acordo nulo, é um termo nulo, que serve para cometer um crime, que é vender a Petrobras por baixo do pano, fazer uma fraude. Como o Supremo disse que só pode vender por lei, então vamos fazer essa, mas a subsidiária pode? Então vamos criar subsidiárias para vender. Só que isso também é uma fraude, não só a decisão do Supremo, mas a própria lei. Na lei do petróleo está lá, acho que é artigo 64, se eu não me engano,
tem lá que a Petrobras pode criar subsidiárias para atuar no seu objeto, na sua política. Por que é necessário criar subsidiárias? É uma espécie de descentralização. Então, você cria uma outra empresa para atuar especificamente no setor. Então, como era a BR Distribuidora, que atuava no setor de distribuição, ou a Braspetro, a Transpetro, que atua no setor de transporte, assim por diante. Ao transformar a refinaria em subsidiária para vender, está violando a lei também, porque a função da subsidiária não é ser vendida. Você não cria subsidiária para vender ativos, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil. E só nessa barafunda que virou esse governo, que faz qualquer coisa. Violando a lei, violando a Constituição, violando até a lógica de mercado. Em que pontos a lógica de mercado está sendo contrariada? A Petrobras é a única empresa do mundo que vende seus bens, seus ativos, abaixo do preço de mercado. Que raio de economia capitalista é essa, em que você subsidia a compra de bens públicos para empresas privadas ou multinacionais, vendendo abaixo do preço? O plano de desinvestimento foi elaborado ainda na gestão de Aldemir Bendini. Por sua vez, o senador José Serra já conseguiu retirar a obrigatoriedade de a Petrobras estar presente em todos os consórcios do pré-sal. No que os governos seguintes agravaram esse quadro? A Petrobras foi criada pelo Getúlio em 53. Lei 2004, monopólio total das atividades menos distribuição. Funcionou muito bem até 1995. Tudo que a gente tem de petróleo foi construído nessa época. Toda a estrutura da Petrobras, tudo foi construído nessa época. Com dinheiro estatal, com depois a Petrobras ganhando seus recursos próprios, enfim, foi tudo construído aí. O Estado construiu. O Estado construiu rede de gasoduto, o Estado construiu refinaria, o Estado construiu tudo. Ninguém fez nada. Foi o Estado brasileiro que fez isso. Quando está tudo pronto, aí ainda tem, aí o Pedro Serra vai um pouquinho depois, aí o seu Fernando Henrique resolve começar a vender. Como ele não consegue vender a Petrobras totalmente, o que ele faz? Ele cria essa abertura da emenda 9, né, de possibilitar a concessão, e faz duas coisas contra a Petrobras. A primeira é vender. O governo, o Fernando Henrique, tinha acho que mais de 80% das ações da Petrobras, do capital da Petrobras. Ele vende parcela desse capital na Bolsa de Nova York, para até dar os 51%, para manter a maioria do capital. Ao fazer isso, na época, ninguém entendeu. Qual que é a vantagem de vender em Nova York? Só para dizer que é uma empresa que está na Bolsa de Nova York. Hoje a gente sabe o que aconteceu. Ele submeteu a Petrobras às leis dos Estados Unidos, às leis do mercado de capitais americano, que vai afetar agora toda essa história aí da Lava Jato, né? Vai afetar diretamente a gestão da Petrobras. Até então, né, ninguém sabia o que tinha acontecido. Para que isso? Não bastasse isso, o Fernando Henrique, na lei do petróleo, de 97, ele cria um modelo de exploração que é inconstitucional, que é a concessão. Por que é inconstitucional? Porque a propriedade do produto da lavoura era dada por concessionário, quando a Constituição determina que fosse da União. Então, é inconstitucional. Inclusive, ele chegou ao Supremo, e o Supremo começou decidindo que era inconstitucional, aí o governo, na época, que era o governo Lula, tem que ser dito, interferiu, e o Supremo mudou de ideia e disse que a lei estava certa, não tinha problema nenhum, com a desculpa que senão iria quebrar a Petrobras. Sempre a Petrobras vai quebrar, sempre essa é a ameaça. Eu nunca vi uma empresa tão frágil na minha vida como a Petrobras. Qualquer coisinha ela quebra. Então, o governo já deu essa... Poderia ter se livrado da lei de Fernando Henrique? Não. Manteve para não desagradar o mercado, vamos dizer assim. Aí se descobre o pré-sal. Aí o que faz o governo Lula? Ao invés de fazer uma legislação para a exploração de petróleo que retomasse o controle nacional, não. O que eles fazem? Fazem uma lei, que é do modelo de partilha, que convive com a lei da concessão. Eles mantêm a lei da concessão, não revogam, e cria esse sistema maluco de dois
modelos. Modelo de concessão ou modelo de partilha. O modelo de partilha não é inconstitucional, a propriedade é da União. O de concessão é. Mas fica com esses dois modelos aí, um brigando com o outro. Porque queria ter o pé nos dois barcos, agradar todo mundo. Achando que também ia conseguir tocar assim a vida inteira. Aí vem a dona Dilma e, na pressão do impeachment, queria agradar o seu Renan Calheiros e o seu Romero Jucá e ter esse projeto do Serra lá no Senado para tirar a Petrobras como operadora única do modelo de partilha. E ela, isso eu sei, você pergunta para o senador Requião, ele conta a história, porque ele me contou. Ele tinha os votos necessários para barrar no Senado. Votos da base do governo, do partido dele, que era o PMDB. Ele e o senador Lindbergh estavam articulando isso na época. Ele tinha os votos para barrar. E ele fala com todas as letras, que aí, no dia da votação, o então ministro da Casa Civil, que hoje é senador, que é o Jacques Wagner, teria ligado liberando a base do governo. Porque teriam feito um acordo com o Renan Calheiros e com o Romero Jucá, que podia aprovar a lei do Serra desde que tivesse a opção da Petrobras. Fizeram um meio termo. A Petrobras optaria por ser operadora ou não. Ou seja, quem aprovou foi a Dilma no Senado. Depois foi para a Câmara, já no Temer. Aí já passava qualquer coisa. Né? E qual que é o projeto hoje? Que está no Congresso correndo isso aí, que é acabar com o modelo de partilha. Voltar a ser só concessão, que é o modelo preferido das multinacionais. Eu fui numa audiência pública na Câmara sobre essa lei. E eu vi deputados dizerem que era bom que na verdade, que a gente desse o pré-sal logo, porque o petróleo, na verdade, era um mico. Porque como iam ter as energias renováveis, tinha que acabar logo o petróleo, senão o Brasil ia ficar com o petróleo na mão, ia ficar sem com o petróleo, não ter o que fazer com o petróleo. Que o petróleo ia ser algo ultrapassado. Quem fala isso, ou é muito ingênuo, ou é de muita má fé. Porque ignora o papel do petróleo na economia. O petróleo não é só energia, não é só combustível. O petróleo é um insumo básico da indústria. 90% dos produtos que a gente está vendo aqui na sua sala, na minha sala, são derivados de petróleo. Não existe ainda um substituto para isso. Pode ser que um dia tenha. Mas hoje não existe. E mesmo em termos energéticos, o Felipe, aliás, está cansado de dizer, né, não tem substituto energético viável ainda. A questão não é ser contra energia renovável, o ponto não é esse, é que ainda não tem. É um discurso, é uma ilusão. Uma ilusão. Né? Então, é uma ilusão para a gente abrir mão das nossas. De uma possibilidade de utilização de recursos nossos para o nosso desenvolvimento. Como resistir a setores tão poderosos e influentes? Bom, a IPET está resistindo, a FUP, a FNP, os sindicatos resistem, a gente tenta resistir na academia, né? Tem o doutor Estrela, tem o senador Requião, tem o Wildo Sauer, né? O Clube de Engenharia, né? Com o Pedro Celestino na presidência, a gente tem várias frentes que estão tentando resistir. Lógico, a gente enfrenta a mídia, a gente enfrenta o poder econômico, mas uma coisa pode ficar certa. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a Petrobras não é uma empresa qualquer. Ela foi criada numa campanha popular. É a única empresa estatal de petróleo que foi criada por meio de mobilização popular, que a campanha do petróleo é nosso. E não foi uma campanha assim fácil, porque da mesma maneira que hoje, também foi uma campanha contra os grandes órgãos da imprensa, contra a mídia. A mídia sempre foi aliada das grandes petroleiras internacionais. A grande mídia brasileira nunca esteve ao lado da Petrobras, nunca esteve ao lado da soberania nacional. E foi uma campanha que mobilizou nos anos 50 a população inteira e ganhou. A população, se esclarecida, ela sabe qual é a importância da Petrobras. Da mesma maneira que o povo brasileiro soube, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, qual é a importância da Petrobras, ele também ele vai saber qual é a importância. Tem que ser informado. As pessoas têm que
essa informação tem que circular, as pessoas têm que conversar, têm que falar, têm que explicar. As pessoas têm noção. Quando a pessoa explica, a pessoa entende direitinho. E as pessoas vão ter noção da importância da Petrobras para o país e para o futuro do país. E eu tenho absoluta certeza que um dia, quando tiver um governo efetivamente democrático e popular nesse país, que não tenha medo de cara feia de banqueiro ou de cara feia de embaixador de país nenhum, tudo o que foi privatizado vai ser reestatizado. Juridicamente não há empecilho algum. Não há empecilho algum. A Constituição brasileira não tem nenhum problema em reestatizar. E o direito internacional também não tem nenhum problema com reestatização, com nacionalização. Isso juridicamente é possível. A questão é ter força política para isso. E isso precisa de uma mobilização popular. E esse é o papel das associações, como a EPET, como os sindicatos, né, como o clube de engenharia, assim por diante. Esse é o papel, é mobilizar a sociedade, é conscientizar a sociedade. E eu tenho absoluta certeza de que tudo isso que eles tiraram vai voltar para o controle do povo brasileiro. Porque sem o controle dos recursos estratégicos, sem o controle da nossa energia, sem o controle do nosso petróleo, sem o controle da nossa água, sem o controle da nossa terra, não tem futuro possível. E o Brasil tem um futuro. É um dos poucos países, aliás, que pode dizer que tem possibilidade de se estruturar e ser melhor no futuro. Nós estamos vivendo por um processo de desmonte sem igual. Nós estamos sendo... É uma guerra, parece uma destruição que parece de uma guerra. Mas a guerra não terminou. Essa guerra não acabou. E a gente pode estar perdendo algumas batalhas, estamos perdendo feio, aliás, algumas, mas não quer dizer, enquanto tiver quem defenda o interesse nacional, enquanto tiver quem defenda a soberania, enquanto tem quem defenda a soberania popular, essa guerra não vai estar terminada. E não vamos estar derrotados. E nós vamos vencer no final. Porque nenhuma sociedade é suicida. E não existe país nenhum do mundo que abriu mão das suas riquezas, que abriu mão das suas potencialidades a troco de nada.